Boa noite a todos. Esse é o nosso terceiro encontro desse semestre, em que trazemos. Vou pedir que o pessoal desligue o computador, o microfone, por favor, Liana. Em que trazemos à discussão temas contemporâneos vividos em nosso escritório, de interesse das relações humanas e do direito, principalmente, em interlocução com algum outro saber. Aqui hoje com a psicanálise, né? O objetivo desse nosso instituto, né, do Imóvel, justamente, que foi inaugurado em 2022, é justamente humanizar as práticas jurídicas e potencializar o sujeito em conflito, interno e externo, ou externo, né? é, e que nomeei, né, esse campo de atuação como campo afetivo ou direito dos afetos. Nosso primeiro encontro foi com uma aula inaugural que eu dei do curso de Direito e Psicanálise, uma mediação de saberes, é, de um curso que vai ser promovido a partir do ano que vem. Então, eu dei uma aula inaugural, que foi o primeiro encontro. O segundo, tratamos das estratégias para o uso consciente do celular e rede social por crianças e adolescentes, que foi protagonizado pela psicanalista Deise Martins, que está aqui presente. Que fizemos também uma interlocução do direito e da psicanálise para tratar do tema do uso celular e dessa adultização de crianças, né? E esse foi o mote também para que nós pensássemos se existem crianças adultizadas, existem pais também, no outro extremo, infantilizados. Também é uma experiência em nosso escritório, né, em que esses pais e adultos infantilizados acabam por transferir para o outro, algum outro, né, advogados, escola, parentes próximos, a responsabilidade em cuidar daquele filho, daquela filha. Quando eu falo nisso, até em coisas mais rotineiras possíveis, né? Muita indecisão na lida com essas crianças. Por isso que eu chamo de infantilização dos adultos, né? É, o nosso próximo encontro, eu acho que vale falar aqui agora, é, será no dia 14 de novembro, em que trataremos do racismo nas escolas, conscientização e estratégias para poder defender essas crianças que estão sendo vítimas também de racismo, né? É, Você vai receber em breve um flyer também para o mês que vem. E agora, para começar a falar, né, do tema de hoje, e para compor a mesa de debate dessa noite, eu convidei o Rafael o Rafael Alves, né, do Espírito Santo, que é advogado especializado em direito de família e sucessões, com cursos de extensão pela Emerge, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, associado ao Oliveira Braga Advocacia. E a nossa querida Cláudia Pretes, que é psicanalista em Vitória, psicóloga clínica e jurídica, membro do IDEFAM. Vamos começar pelo Dr. Rafael, que vai expor a parte jurídica, para, em seguida, a professora Cláudia Prete continuar com a fala em interlocução com a psicanálise. Eu peço Então, que mantenham desligados os seus microfones e esse debate nós vamos fazer ao final da fala da Cláudia. Teremos meia hora para conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigado a todos aqui presentes. tá ótimo, Júlio. Obrigado. Boa noite a todos. Me chamo Rafael. E para começar a falar hoje, eu vou começar com alguns conceitos básicos do direito para que facilite essa fala até desse debate, tá? Vou começar falando sobre o poder familiar, né? Também denominado autoridade parental, que é um conjunto de direitos e deveres conferido aos pais em relação aos bens e aos filhos, né? Previsto nos artigos 1630 a 1638 do Código Civil. Esse instituto jurídico tem natureza funcional, não sendo um privilégio, mas sim uma obrigação legal. Tá? O poder familiar tem como finalidade assegurar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, orientando-se pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, e do melhor interesse da criança, previsto no artigo 4º do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diferentemente da antiga noção do pátrio poder, o poder familiar não se traduz em dominação ou posse da criança, mas sim em função social e jurídica, que impõe aos pais o dever de cuidar,
educar, proteger e promover o desenvolvimento físico e emocional, intelectual também, dos filhos. Trata-se, portanto, de um vínculo jurídico afetivo, fundado na responsabilidade e na cooperação desse dever, né? O exercício desse poder é indelegável e não se pode extinguir com o término da convivência conjugal, mesmo após o divórcio ou a separação. O dever parental permanece, apenas sendo redistribuído conforme a modalidade de guarda fixada judicialmente. Com o rompimento do vínculo conjugal, o ordenamento das funções parentais torna-se imperativo. Tá? O Código Civil, em harmonia com o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece duas formas de guarda, a unilateral e a compartilhada. A guarda unilateral, prevista no artigo 1583, parágrafo 1º do Código Civil, confere apenas um dos genitores a tomada de decisões cotidianas e estratégicas sobre a vida dos filhos, cabendo ao outro a obrigação de supervisionar e colaborar com a criação da criança, com o direito de convivência e dever de prestar alimentos. Já a guarda compartilhada é a regra geral do nosso ordenamento e está prevista no parágrafo 2º do mencionado artigo, assegurando a ambos os genitores o exercício conjunto do poder familiar, independentemente da residência física da criança. Essa modalidade visa preservar o melhor interesse da criança, garantindo a corresponsabilidade parental e a continuidade dos vínculos afetivos após o término da união. É claro que vocês vão me perguntar, mas eu já ouvi falar de outros tipos de guarda, guarda alternada, guarda nidal, enfim. Essas guardas, essas modalidades, né, ela não tem previsão no direito brasileiro. Elas só são feitas mediante acordo, e eu vou explicar cada uma delas. Tá? A guarda nidal, também chamada de bird nesting, é uma guarda compartilhada, onde os genitores fixam um domicílio para a criança e se revezam, né? Ou seja, estabelecem um local e eles moram nesse local por determinado período. Tá? A guarda alternada, ela se trata de uma alternância de domicílio da criança, ou seja, a criança convive com cada genitor alternadamente, tá? Mas ela só é feita nessas duas modalidades, seja nidal ou alternada, são fixadas a guarda compartilhada. Tá? Então, como o nosso direito só prevê essas duas modalidades, vai ser sempre fixada a guarda compartilhada, que é a regra, no caso. Tá? Só que a efetividade da guarda compartilhada ela depende muito da maturidade emocional e da capacidade de diálogo entre os pais. Em contextos de alta conflituosidade, a ausência dessa cooperação converte a criança em vértice de litígio que não lhe pertence. Essa disfunção relacional gera dois efeitos nocivos: a infantilização dos pais, que se tornam reativos e egocentrados, e o amadurecimento precoce dos filhos, que assumem papéis emocionais para os quais não estão preparados. Né? É muito difícil essa questão do amadurecimento precoce da criança. A infantilização dos pais é um fenômeno jurídico e social em que adultos, por imaturidade afetiva ou incapacidade de lidar com as frustrações, deixam de exercer com responsabilidade o poder familiar. Tal comportamento compromete a função educativa e protetiva previstas na Constituição e no Código Civil. O artigo 227 da Constituição Federal impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança com prioridade absoluta o direito à vida, à dignidade, à convivência familiar e comunitária. O artigo 1634 do Código Civil, por sua vez, estabelece que compete aos pais dirigir a criação e a educação dos filhos menores, o que inclui o dever de orientar moralmente, impor limites e prover afeto e segurança. Quando os pais se omitem de exercer essa autoridade, seja por negligência, comodismo, insegurança ou por falsa compreensão de liberdade, ocorre uma disfuncionalização do papel parental. Essa omissão não configura apenas uma falha moral, mas uma violação jurídica do dever de cuidado, podendo gerar consequências cíveis e até criminais, nos termos dos artigos 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A terceirização da responsabilidade parental é um dos sintomas mais claros da crise contemporânea do poder familiar. Trata-se de fenômeno em que pais delegam a terceiros, escolas, creches, cuidadores, advogados, juízes, psicólogos, psicanalistas e até dispositivos tecnológicos a responsabilidades que são indelegáveis por natureza. O ordenamento jurídico reconhece que a proteção à infância é dever conjunto da família, sociedade e Estado. Contudo, a Constituição é expressa ao afirmar que a família é o primeiro e principal agente de proteção,
Quando os pais transferem de forma ampla e contínua a formação moral, emocional e educacional dos filhos a terceiros, sem acompanhamento efetivo, ocorre uma violação estrutural do dever parental. Essa omissão não se confunde com abandono material, mas representa o que a doutrina denomina negligência estrutural, uma falha sistêmica no dever de zelar pelo desenvolvimento integral do menor. Juridicamente, tal negligência pode configurar ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como violação ao melhor interesse da criança, fundamentos que norteiam o direito de família e o ECA. A consequência dessa desresponsabilização é a formação de vínculos frágeis, a ausência de limite e o desequilíbrio emocional dos filhos. Quando a escola, os psicólogos, os advogados e o Estado substituem a presença afetiva e moral dos pais, há um rompimento do núcleo essencial do poder familiar, o que fragiliza toda a estrutura de convivência e cooperação familiar. O fenômeno da infantilização parental e a consequente terceirização da função educativa estabelecem o terreno ideal para o surgimento da alienação parental. A Lei 12.318 de 2010 define a alienação parental como qualquer interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores ou por quem exerce autoridade, com o intuito de desqualificar o outro genitor ou prejudicar a convivência familiar. A alienação parental é, portanto, uma violência emocional institucionalizada dentro do núcleo familiar. Ela viola não apenas o direito do genitor alienado, mas, sobretudo, o direito fundamental da criança à convivência equilibrada com ambos os pais, conforme previsto no artigo 19 do ECA. A conexão entre a infantilização dos pais e a alienação parental é direta. Adultos imaturos, incapazes de resolver suas frustrações ou aceitar limites legais, tendem a instrumentalizar os filhos como meio de retaliação, chantagem ou controle. O genitor infantilizado confunde o fim da conjugalidade com o fim da parentalidade, transferindo ao filho o peso emocional de seus conflitos. Assim, a criança é usada como mensageira do ressentimento e como símbolo de posse afetiva, em evidente violação ao princípio da proteção integral. Outro aspecto preocupante é o uso da terceirização da parentalidade como instrumento de neutralização da corresponsabilidade. Em muitos casos, o genitor alienador utiliza o discurso técnico de profissionais, psicólogos, pedagogos ou assistentes sociais, para mascarar comportamentos alienadores, apresentando-os como medidas protetivas ou pedagógicas. Esse deslocamento do conflito para o campo técnico ou institucional pode servir para legitimar a exclusão do outro genitor, enfraquecendo o contraditório e dificultando a detecção jurídica da alienação. Assim, o direito precisa estar atento às sutilezas dessa prática, investigando se o discurso de proteção não está, na verdade, sendo instrumentalizado para ocultar manipulações afetivas e negar o direito da criança à convivência familiar plena. A responsabilidade jurídica da parentalidade, do ponto de vista da maturidade emocional, é pressuposto para o exercício legítimo do poder familiar. A convivência equilibrada é direito da criança e dever jurídico dos pais, e sua violação representa lesão direta ao princípio do melhor interesse do menor. Em situações de guarda compartilhada, a imaturidade e o egocentrismo dos pais muitas vezes inviabilizam a aplicação prática dessa modalidade, transformando-a em cenário de disputa. O resultado é o esvaziamento da guarda compartilhada e a instrumentalização da criança como veículo de poder. Nesses casos, a atuação judicial deve ser firme, priorizando medidas que restabeleçam o equilíbrio emocional e jurídico entre as partes e assegurem o convívio saudável do menor com ambos os genitores. A correlação entre a infantilização parental, terceirização da responsabilidade educativa e alienação parental revela que a crise da parentalidade é também uma crise jurídica. O direito não pode se limitar à punição dos efeitos, devendo intervir de forma preventiva e pedagógica, promovendo uma cultura de responsabilidade, diálogo e maturidade afetiva. A função parental é uma obrigação jurídica indelegável e seu exercício exige comprometimento ético, emocional e social. Pais que se recusam a amadurecer, que terceirizam deveres ou manipulam os filhos em disputas conjugais, violam não apenas princípios morais, mas preceitos constitucionais e legais.
Defender o direito da criança à convivência familiar é, antes de tudo, defender o dever jurídico do adulto de ser um pai ou uma mãe em plenitude, com amor, com autoridade, com responsabilidade. A parentalidade madura, juridicamente comprometida, é a única capaz de garantir que o poder familiar cumpra sua verdadeira função, que é proteger, educar e humanizar. Eu, na experiência que tenho, né, nesses anos aqui atuando, só a gente é muito convocado em situações de conflito, quando a guarda compartilhada tem ausência de diálogo entre as partes, né? A gente vê muito sendo acionado por questões da vida cotidiana, né? Nenhuma criança nasce com manual, a gente não tem esse poder, e as decisões que cabem aos pais, eles acabam transferindo ao advogado, pedindo para que o juiz, né, decida, como por exemplo, qual escola meu filho vai estudar. Então, a gente é acionado porque não consegue haver diálogo entre os pais para que alguém, um terceiro, decida, meu filho tem que estudar aí na escola tal. Mas essas questões não são dever e uma obrigação do juiz. Cabe à própria parte, né, aos próprios pais a decidirem essas questões. Então, a gente vê que essa situação da ausência de diálogo prejudica muito a própria criança. Veja, eu estou com quase 40 anos. Se me perguntassem hoje com quem você gostaria de ficar, seu pai ou sua mãe, eu não saberia responder. Como é que a gente pode exigir isso de uma criança, né, que está em formação? Isso é uma questão muito difícil. E é por isso que eu chamo a reflexão sobre esse tema. Eu acho importante até ouvir a doutora Cláudia, no que ela tem a dizer e a fala que ela tem sobre essa temática, porque hoje a questão contemporânea está justamente nessa infantilização, que está bem exacerbada. Obrigado, Rafael. Depois a gente volta a falar sobre a questão jurídica, que aqui tem advogados também, né? E, inclusive eu, e Marcelo e outros também. Pedro Paulo, boa noite. Cláudia, querida, seu tempo para você nos trazer os conhecimentos tão Obrigada. importantes, porque é isso que se trata, né? O Instituto se trata disso, trazer para os advogados, para a jurídica, essa outra visão para nos ajudar, né? Aqui, especialmente, nós temos os advogados que participam daqui, a partir da minha experiência como psicanalista também, já estão, né, acostumados com essas questões, né? Mas os advogados outros que não têm essa familiaridade com outros recursos que não são apenas do direito, têm dificuldade. E por isso que nós, o Instituto, tem esse objetivo de levar outros saberes à ciência jurídica, à profissão do advogado, para poder ser mais eficiente, mais efetivo nessa defesa da família, dos clientes, inclusive. Querida, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Obrigada, Júlio. Boa noite. Em primeiro lugar, queria te agradecer o convite, né? A gente, Júlio é um parceiro assim de interlocução entre esses dois campos tão queridos, assim, que é o direito e a psicanálise, né? Eu digo queridos para mim. A Ana Paula, que está aqui, que é daqui do Espírito Santo, ela brinca comigo que eu estou para o direito assim como ela está para a psicanálise, né? Porque ela é advogada e a gente faz essas trocas assim. Mas eu queria agradecer a presença de todos e eu pensei assim em trazer para a gente conversar uma questão, assim, eu separei três, peguei o nosso título, né, a terceirização da responsabilidade parental, e eu desmembrei em três observações, assim, em três partes que eu queria trazer para a gente poder iniciar a nossa conversa. Bom, em primeiro lugar, o que que é responsabilidade parental, né? Porque a responsabilidade parental para o campo do direito, eu não vou aqui me arvorar a definir, eu acho que o Rafael já trouxe essa definição, né? Assim, com toda a sua amplitude jurídica aí.
Mas o que, na verdade, acontece é que, para a psicanálise, a gente pensar em responsabilidade ou responsabilização parental, a gente entra numa questão que vai um pouco além dos direitos e deveres nas relações parentais, nas relações entre pais e filhos, né? Porque essa função de proteção, de cuidado, de gestão da vida dos filhos, que está presente na definição jurídica, para a psicanálise, ela é muito mais profunda, né? Embora ela não seja nomeada dessa forma em psicanálise, mas para que a gente possa pensar o que seria uma responsabilidade parental a partir do referencial da psicanálise, a gente teria que necessariamente levar em conta que é um lugar que tem uma função estruturante e fundamental para os filhos, né? A gente não pode tomar só como o cuidado no sentido no sentido jurídico. Eu diria que para a psicanálise a responsabilidade parental inclui a criança no mundo humano. É o que vai permitir com que a criança possa fazer o trilhamento necessário do ponto de vista estrutural e subjetivo e que ela possa se colocar no mundo, né? Porque para nós psicanalistas isso é uma coisa que a gente repete, mas para quem é do campo do direito talvez não seja tão presente, nós humanos não nascemos humanos, a gente é filho de humano, mas a gente precisa de um caminho que a gente possa entrar nesse mundo, né? E se constituir como o que a gente nomeia de sujeito do inconsciente, sujeito de direito para o direito, mas também sujeito de desejo para a psicanálise, né? Então, pensar em responsabilização parental implica em colocar na responsabilização parental essa função simbólica que é necessário no exercício da parentalidade. Essa função simbólica que o Lacan ele faz uma definição dessas funções, que aliás ele usa justamente esse significante função que ele vai retirar da matemática, né, para trazer, desvincular do biológico e trazer a necessidade de um exercício de uma função por um adulto que, através dos seus cuidados, permeados por afetos de todos os tipos, vai fazer a transmissão necessária para que a criança se constitua como sujeito. Então, o bebê humano ele precisa disso. E isso eu diria que é a maior definição de responsabilização parental que a gente poderia fazer com um olhar psicanalítico, né? Introduzir a criança no campo do desejo, como diz o Lacan, de um desejo que não seja anônimo, ele é particularizado, por isso a necessidade desses adultos, desses pais, né? Vamos chamar assim, que ocupem essa função e que através o Lacan divide muito bem, assim, embora ele não defina em termos de gênero, mas ele diz que a função materna é de transmissão da falta pela via de um desejo que não seja anônimo, ou seja, ela só vai ser mãe a partir das próprias questões dela, e isso é um lembrete que eu acho que a gente tem que ficar para essa conversa com direito de família, né? Porque muitas vezes o modelo de mãe ou modelo de pai fica muito, há um empuxo muito grande para que isso se estabeleça, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a função paterna diz respeito ao interdito, a dizer para esse filho assim: olha, você é uma gracinha, é maravilhoso, todo mundo te ama muito, mas você não é tudo, né? Uhum.
Então, essa é a função paterna. E isso é aquilo que não pode ser terceirizado, no sentido de terceirizar enquanto delegar para um outro. Isso é uma função simbólica. Ou tem alguém que está nesse lugar, ou não tem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que traz uma amplitude de olhar para a gente poder pensar nessa questão da responsabilização parental, no sentido de que a gente precisa particularizar também a forma como cada um, pai ou mãe, se coloca nesse contexto. Isso é muito bom, porque isso permite com que a gente amplie o olhar para as diversas configurações familiares, para as diversas possibilidades de ocupar esse lugar e essa função parental, mas isso traz para o campo do direito também muita dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes a objetividade esperada se coloca como impossível e não há modelo a ser seguido. Então, como conciliar essa impossibilidade de modelo, como conciliar, né, essa impossibilidade de uma forma única do exercício dessas funções com aquilo que é tão caro ao campo do direito, que é justamente a objetividade da lei, né? Então, para além dessa lei objetiva, a gente tem que levar em conta, quando a gente vai falar de responsabilidade parental, a gente tem que levar em conta que existe uma lei que é simbólica e que é transmitida por uma via outra, né? Que não essa do puro cuidado. Bom, um segundo ponto, assim, que eu fiquei pensando é o significante da terceirização. O que seria a terceirização, né? Assim, é, eu já estava falando aqui, eu olhei aqui minha colinha e fui ver assim, é possível a gente falar em terceirização da responsabilidade parental? Por essa via, não, né? Por essa via, não. A gente pode falar de compartilhamento. E aí a gente toca com outro significante do direito, né? Porque uma coisa é a gente delegar uma função ou uma responsabilidade, outra é compartilhar. Eu acho que se a gente faz essa diferença, a gente consegue pensar nessa questão de uma forma muito interessante, assim, porque o que vem acontecendo no social, na forma de enlaçamento, de constituição das famílias, né, hoje? A gente tem tido mudanças muito importantes, transformações culturais muito importantes, que têm tido muitos rebatimentos na forma como as pessoas, de um modo geral, se organizam, tanto no contexto familiar quanto no contexto social, né? Um dos exemplos é, por exemplo, uma mudança na posição das mulheres, né? Até então, embora a gente ainda possua um ranço patriarcal muito forte, mas a ida das mulheres para o mercado de trabalho e a busca por igualdade de gênero, o que aconteceu? Aquele cuidado que era destinado exclusivamente à mulher, dos filhos, né? Porque os filhos, o dever de cuidado era todo da mulher, né? Quando ela passa a também estar no mercado de trabalho e a querer ocupar um outro lugar, a necessidade de compartilhamento, ela vem de uma forma muito intensa, porque aí não tem mais um que possa fazer, né? Não tem mais o homem que vai caçar mamute e a mulher que fica em casa por conta da cria. Então, a gente precisa pensar que, para além do delegar esse cuidado, esse trabalho
invisível aí para as mulheres, como se isso fosse único e exclusivamente função da mulher, isso passa a também trazer questões para as famílias e a trazer necessidade de buscar aquilo que muitas vezes se chama de terceirização, né? Que é ter uma rede de apoio que possa compartilhar os cuidados, né? E não se responsabilizar pelos cuidados. É essa a diferença que eu queria trazer para vocês. Assim, o que que acontece? O que é delegado não pode ser a função simbólica. O que é delegado precisa ser os cuidados, mas a função simbólica, ela precisa estar localizada de alguma forma em algum lugar, né? Não pode ser espalhada e terceirizada, né? Então, assim, esse lugar de autoridade e de função simbólica precisa ser preservado, ainda que a gente tenha uma rede de apoio no cuidado com as crianças muito grande, né? Isso não vai pulverizar ou dificultar o exercício da função simbólica se ela estiver ali podendo ser bem estabelecida. Agora, quando esses que estão no lugar de pais se demitem desse lugar, de ocupar essa função, e supõem que um outro possa fazer isso, seja a escola, a babá, ou seja lá quem for, aí que a gente começa a ter que repensar o que, que pode acontecer aí para essas crianças que passam por essa situação, né? Quer dizer, o filho ele precisa ter um referencial simbólico para que ele se constitua. E essa posição precisa ser garantida, ainda que com uma bela rede de apoio, mas não de terceirização da função parental, né? Então, assim, uma outra questão assim que a gente tem que pensar é essa questão do desempenho, né, que tem atingido a todos nós, né? Aliás, hoje alguém me perguntou assim, quando eu falei que eu ia participar desse evento, falou assim: Nossa, você dá conta? Porque eu vejo você fazer tanta coisa, né? Eu falei, não dou, não, mas a gente. E o que que acontece? Isso tem atingido os filhos também, né? Então a gente encontra quem tem clínica com criança, isso é muito até assustador, eu diria, principalmente depois que a gente já faz clínica há um tempo, assim, então você vai vendo, vai testemunhando as mudanças, né? Assim, a gente recebe hoje crianças no consultório que tem uma agenda de executivo, assim. Olha, ele só pode vir aqui se for na sexta-feira, a 1 hora da tarde, porque todos os outros horários da vida dele estão ocupados, né? E isso também traz consequências para o exercício dessa responsabilidade parental e para facilitar não a rede de apoio, mas o delegar para o outro essa função. Por quê? Porque os tempos de intervalo, de ócio, de comunicação, de conversa, de troca simbólica, né? Eu não vou entrar aqui na questão do uso das telas, porque foi a discussão do encontro anterior, mas a grande questão que comparece, tanto pelo excesso de uso das telas e das redes sociais e etc., quanto pelo excesso por essa necessidade de desempenho e o excesso de atividades, é que a gente retira da relação parental, né, a possibilidade de orientação, de conversa, de presença dessa interlocução também simbólica que pode orientar esse filho de uma forma que delegar para o outro não vai funcionar, né? Então, eu estou trazendo isso assim para a gente pensar que, na verdade, assim,
eu não quero ficar aqui demonizando os pais, né? Porque todos nós estamos inseridos nesse contexto, assim, todos nós estamos sobrecarregados, todos nós estamos enlouquecidos atrás de rede de apoio. Quem tem filho pequeno sabe o que que é isso, né? Mas esse cuidado e essas funções que precisam ser exercidas para garantir que essa criança, que esse se constitua como sujeito, elas não podem ser um contrato, né? Elas não podem ser uma coisa que eu digo para um outro que cuide disso. Precisa ter um envolvimento, né, para que essa referência possa ser transmitida. Então, assim, quando a gente fala de terceirização, eu me lembrei de uma coisa que eu me deparei, já até escrevi isso em algum lugar lá atrás, é, uma jornalista até paulista, Mariana, deixa eu ver se eu anotei o nome dela, eu nem me lembro, Sgarione. Ela, há muitos anos atrás, eu acho que era 2013, ela muda de São Paulo para o Rio e ela passa a frequentar as pracinhas, porque ela tinha filho pequeno. E ela escreve um artigo muito interessante, que se chama A Criança Terceirizada, inclusive, esse artigo que ela escreve. E ela diz assim, ela vai dando um testemunho que ela se deparou com uma legião de crianças ricas, órfãos de pais vivos, né? Porque nas pracinhas as babás ficavam perguntando a ela o que que ela estava fazendo lá, que ela era mãe, então para que que ela estava na pracinha, né? E ela começa a entrevistar as babás e ela vai vendo que as babás eram responsáveis, assim, pelas reuniões da escola, pelas idas ao pediatra, não só pelas idas à pracinha, né? E ela chama esse texto de A Criança Terceirizada. Quando o Júlio nomeou esse encontro, assim, eu me lembrei muito desse, eu acho que é de 2013 isso, depois eu posso até recuperar para vocês. Então, o que a gente tem vivido, né, é o risco de transformar esse cuidado que uma criança necessita em uma mercadoria, que é algo que diz respeito ao modo de funcionamento da nossa sociedade atualmente, né? Então, assim, essa necessidade de ficar atenta a isso é muito importante, porque eu posso facilitar a logística, eu posso facilitar a organização e posso delegar essas questões, né, de transporte, de logística e tal, para essa rede de apoio, mas não posso abrir mão dessa função primordial, porque essa função primordial, ela é humanizante e ela é fundamental, né? E aí, um terceiro ponto, assim, que eu fiquei pensando, né, que é para a gente entrar na questão da filiação e poder discutir, olha, da filiação é ótimo, olha o ato falho, né? Eu ia falar da infantilização dos pais, eu falei da filiação, é isso mesmo, eles ficam no lugar de filhos, né? Mas para a gente poder falar da infantilização, eu me lembrei muito, e tem gente, aqui a Luciana estava, eu acho que a Patrícia também, num congresso que a gente fez recentemente aqui em Vitória, sobre adolescência. E a gente convidou o Nazir Hamad, que é um psicanalista de origem marroquina, mas que, né, trabalha na França, e ele fez uma conferência muito interessante falando sobre adolescência, mas que tocou muito esse ponto da infantilização, da dificuldade dos adultos de lidarem com os adolescentes, né? Porque ele fez um caminho muito interessante, assim, o que está presente na infância? Na infância está presente uma crença de que os pais sabem tudo
e que vão garantir a este filho, na vida adulta, uma resposta de, olha, é assim que se é adulto, né? É assim que a gente lida com o sexo, é assim que a gente lida com a morte, é assim que a gente enfrenta a vida. Então, a criança, ele até fez uma comparação muito bonita, que ele fala assim, é a história da crença do Papai Noel, né? Assim, olha, o velhinho está ali, né? O Papai Noel, a criança tem essa relação com os pais. Quando chega na adolescência, eles começam a se deparar com a impossibilidade dessa garantia e eles descobrem que os pais não vão cumprir essa promessa. É como se eles descobrissem que Papai Noel não existe, né? Então, assim, olha, essa resposta não vai chegar, não tem jeito. E aí ele fala que é por isso que os adolescentes têm uma posição tão revoltada, né? Porque eles se voltam contra, porque eles se sentem meio que enganados. Poxa vida, mas eu acreditava que alguém ia me dizer isso, mas isso é impossível, essa garantia não existe, né? Essa é a nossa grande condição humana e a nossa grande angústia humana, né? Essa garantia não existe. E aí, que depois, na vida adulta, o significante que ele usa para falar dos adultos é de uma certa resignação, né? Porque assim, tá bom, já que não existe essa garantia, o que que eu vou fazer com isso? E aí vai se arranjando ali na vida adulta. Mas o que vem acontecendo hoje e que a gente tem presenciado é justamente uma certa garantia de que esses adultos caiam na resignação, né? Eu me lembrei muito de um neologismo que eu usei até no trabalho que eu apresentei nesse congresso, que é dos adultescentes, né? Assim, porque o Nazir, vai dizer que ao invés de se resignar, os adultos estão continuando na revolta, então eles estão ficando na mesma linha dos adolescentes. E isso tem dificultado muito a possibilidade de que cada um ocupe o seu lugar e a sua função. Eu achei me lembrei muito da fala dele quando eu fui pensar o que que eu ia trazer para a gente conversar, porque eu acho que é exatamente isso que vai depois ter muitos rebatimentos nas demandas judiciais, né? Por quê? O que que acontece? Num rompimento conjugal, por exemplo, num divórcio, a gente testemunha muito o acordar de questões que remetem ao infantil de cada um, né? E nessa hora, a gente testemunha justamente não dois adultos, né? Pelo menos ali nos grandes litígios, né? Não dois adultos em conflito e tentando dialogar para resolver, né? O que a gente testemunha são dois adolescentes revoltados dando cabeçada, né? Ou duas crianças, cada uma puxando o baldinho na pracinha ali de um lado, né? E aí, isso vem como demanda para o judiciário. E aí o judiciário diz assim: olha, mas a lei diz isso, o divórcio é assim, a guarda é compartilhada, o filho vai ficar tanto tempo aqui, tanto tempo lá, as regras são claras, né? Claras para quem, cara pálida? Porque para a pessoa que está nessa posição, não tem nada de claro. E aí começa um excesso de demanda que não está descrito naquilo que está ali escrito no processo, porque está nas entrelinhas, e as demandas ficam intermináveis, e essas pessoas vão prolongando esses conflitos e vão ficando na demanda de um excesso de tutela, né? Então, é o juiz, eu me lembro, a primeira perícia que eu fiz na minha vida, há muitos anos atrás, era um caso que tinha tanta demanda
desse tipo, que assim, teve uma vez que foi dirigido ao juiz uma questão de um conflito de quem ia cortar o cabelo da criança, né? Porque o pai que pagava queria que fosse num determinado lugar, e a mãe que levava queria que fosse no outro. E enquanto isso, o cabelo do menino ia crescendo e ninguém cortava o cabelo do menino porque não se decidia onde foram perguntar para o juiz. Então você imagina, né? Vocês imaginem o quanto de perguntas, questões e pedidos de decisões que são dirigidos ao judiciário não é função, porque se cada um ocupar o seu lugar, não precisa de juiz. Lógico, a gente sabe que o juiz tem uma função, que a lei jurídica, ela é um rebatimento dessa lei simbólica. Ali onde essa lei simbólica não funcionou bem, vem a lei jurídica para dizer assim, ó, é isso, mas não precisa ser para cortar o cabelo da criança, né? Não precisa ser para dizer que o pai levou a criança para a casa da mãe 10 minutos depois do horário, né? Não precisa desse tipo de artifício, de picuinha, seja lá o nome que a gente queira dar. E aí a gente vai vendo que essa infantilização dos adultos acaba sendo movimentada também pelo próprio funcionamento do judiciário, né? Porque, na verdade, é, a- é, é, tudo pode ficar ali com esse terceiro que vai decidir, porque a gente está aqui um puxando o cabelo do outro e não dá para decidir nada, né? E enquanto isso, o que que a gente testemunha, e quem tem clínica aqui não vai dizer que eu estou errada, um monte de filhos adoecidos, né? Gravemente adoecidos. Então, assim, eu acho, o Rafael tocou na questão da guarda compartilhada. Qual é a grande dificuldade da guarda compartilhada? É o compartilhamento. Naquele congresso que você veio aqui, Júlio, o meu trabalho foi esse. O que e em nome de quem compartilhar, né? Porque o compartilhamento é em nome da criança, né? Não é. Ai, meu Deus, alguém ligou para mim, desculpa, gente. Não é um direito meu ou do outro, né? O compartilhamento é a grande dificuldade. Essa é, talvez, assim, embora eu seja uma pessoa que sou super favorável à guarda compartilhada, eu acho que tem que insistir nela e tem que marcar a necessidade de cada um, de que cada um possa, não só. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Oi. Ah, Oi. tá. Não, achei que tivesse travado. Ficou todo Não, tá mundo tão ótimo. parado que eu achei que tivesse travado. Estão bem atentos à sua Mas fala. o que eu estava. Não, mas eu vou terminar já. O que eu acho muito importante na questão da guarda compartilhada é essa convocação que, de alguma forma, ela traz para que cada um ocupe o seu lugar, né? É difícil? É. Falando dos advogados, muitas vezes são eles que ficam nesse lugar, né? De assim, doutor, meu filho voltou 5 minutos antes do horário, ou 10 minutos depois do horário. Doutor, tem que ver com o que que vai fazer com essa situação, porque deu um bombom para a criança comer no final de semana. Não é isso que É, acontece? exatamente isso. Só que a gente não leva essas Então, perguntas assim, para o e juiz, aí né? exato, exatamente. Então, assim, isso também requer muito porque isso envolve, inclusive, conceitos da psicanálise que dizem respeito a essa relação, né, com os advogados, com o juiz, que é o conceito de transferência, e como que cada um vai responder a isso, né? Assim, é,
eu também, que trabalho nessa área, passo por isso, né? De, Cláudia, olha só, fulano foi para lá e voltou sem lanche, né? Assim, as pessoas convocam a gente a responder, a ficar nesse lugar de tutela, né? Assim, de ficar ali dando o caminho para que cada um exerça a sua função. Só que esse caminho, ele é absolutamente singular, a gente não tem como ensinar. Atualmente, a gente tem visto uma proposta no judiciário que é da coordenação parental e dos planos de parentalidade, né? E que eu tenho conversado muito sobre isso e sobre essa necessidade de não tomar esse instituto com um cunho pedagógico, porque a gente não pode ensinar ninguém a ser pai e mãe, né? A gente pode intervir ali onde tem alguma questão que não está funcionando bem, mas a gente não pode dizer, olha, ser um bom pai ou ser uma boa mãe é isso. Senão, a gente está vendendo a lenda do Papai Noel, né? Porque cada um é pai e mãe do seu jeito. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa pensar é que essa responsabilidade parental, aí, esse significante, tem a ver com uma posição ética, mas uma posição ética subjetiva também, né? E que a gente precisa, quando intervém, seja na clínica, seja no direito com famílias ou crianças e adolescentes, que a gente possa ter uma possibilidade de intervir com essa visada ética, porque senão a gente vai se arvorar a ensinar ao outro como viver a vida. E a gente não é coach, né? Então, eu acho que é essa visada ética que é necessária. Por quê? Que as perguntas vão chegar, isso faz parte, isso é presente por conta do nosso momento cultural, das transformações culturais que a gente tem vivido, mas a gente tem que poder se posicionar frente a isso, sem também desqualificar o outro, porque, como diz sem desqualificar o outro, como diz o outro, é o pai e a mãe que aquela criança ou aquele adolescente tem. Então, eles vão ter que se virar com isso, né? Enfim, eu falei muito. Vamos tentar conversar um pouco, então? Não, falou muito bem, falou muito não, tá? Que bom que a escolha, né, é o convite que eu te fiz. Agradeço você ter aceitado, porque é isso mesmo, né? Como é bom você trazer esse clareamento para nós advogados, né? Porque alguns não têm acesso à psicanálise, evidentemente, mas é isso que se trata. Falar de uma forma simples, que chega até o outro, né? E que a gente possa ter esses argumentos, né, internos para lidar com as situações. Porque ainda que aqui no nosso escritório, né, a gente não leve essas demandas, né, absurdas ao judiciário, enquanto que outros levam, né? Me lembro do caso da Andréa Pachá, enquanto juiz ainda, da Vara de Família, esse é um caso icônico, né, em que os pais ajuizam uma ação para que ela decidisse o colégio do filho, que nem corte do cabelo, né? E É, aí ela se negou. Eu sempre repito essa história, alguém que me acompanha há algum tempo deve achar, né, amassante. Mas é bom para quem não sabe, né? E ela se negou, né? Não, vocês vão ter que decidir. Eu não vou prestar essa jurisdição. E ela foi até repreendida, porque ela julgou o processo, ela julgou o estilo do processo, e ela foi até repreendida pelos superiores, porque, assim, não é repreendida, mas havia uma crítica dizendo que ela tinha que prestar, né? Porque é uma função do juiz. Então, esse caso é o que você falou, levar para o judiciário essas questões que eles têm que decidir em família, né? Pelo casal, pelo casal, pelo ex-casal, né? Mas como a gente não leva para o judiciário, a gente acaba lidando com isso de uma forma muito mais feroz, né? Porque é para cima de nós que eles vêm querendo que nós decidamos, né? Muitas vezes essas escolhas, né? Essas imposições que um faz contra o outro. Bem, não vou me delongar mais porque não tem necessidade. Tem pessoas que querem falar também, passar as suas considerações, perguntas.
Eu notei que Pedro Paulo levantou a mão, a Ana Paula também fez um comentário, né, sobre essa terceirização de decisões, e agora também a Luciana Lima. É, Pedro Paulo, você levantou a mão lá atrás, vou te dar aqui prioridade. Não, está com o microfone fechado. Deixa eu ligar. Ah, pronto, consegui desmutar. Ah, Não estava conseguindo desmutar. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. boa Doutora Cláudia, noite. meus parabéns, doutor Rafael, parabéns pela exposição. É realmente fundamental que a gente continue debatendo isso, essa questão da adultização e das consequências dele no judiciário. Tem algumas ações que também, se não pedidos acredito que não, mas com situações, né? Vamos para a gente advogado incidentais, né? Que são pequenas decisões que são tomadas, precisam ser tomadas pelo juiz dentro do processo, que permeiam, na minha opinião, também esse absurdo, né? A escola da criança, o corte de cabelo e as férias quando não se chega a um consenso e assim no movimento que o judiciário faz cada vez mais para a gente tentar, através da conversa, né, resolver esse tipo de questão. Né? O judiciário tem, né, através da mediação, né, que ganhou uma importância maior, né, na justiça, né, tem tentado, através dessas ferramentas, né, educar tanto os litigantes quanto as partes. A minha colocação, a minha pergunta, era um pouquinho mais reflexiva, se a doutora me permite. Há algum tempo atrás, deve ter aí alguns meses, tá? Eu entrei em contato com uma matéria que falava sobre adultescência, tá? Que, salvo engano, foi um termo cunhado lá nos anos 2000, com um psicanalista lá, acho que o Jeffrey Arnold, alguma coisa assim. E ele falava de uma fase específica da vida situada entre os 18 e 29 anos, né? E eu sou operador do direito e eu acredito que o direito, mais tempo, menos tempo, ele vai chegar na dinâmica das experiências humanas, né? A gente não tinha aí regulamentação de união de pessoas do mesmo sexo, graças a Deus, de forma muito demorada chegamos nesse ponto. A gente não tinha questão de reconhecimento de família monoparental e outra série de direitos. Eu queria saber, doutora, dentro da sua expertise técnica, do seu contato com essa disciplina, né? Se hoje, olhando para a sociedade, doutor, acredita que esse tipo de visão, né, que a gente já vem tendo lá dos anos 2000, ele vai ser mais uma, né, condição assim motriz para gerar uma alteração legislativa para que a gente consiga trazer da vida civil, né, alguma coisa talvez mais parecida para a proteção do adolescente nesse período, ou seja, olha, o camarada de 18 a 29 anos ele não está tendo maturidade para tomar decisões adultas 100%, ou seja, o colégio que o filho vai estudar, por algum motivo, ele e a esposa seguiram uma regra convencional dos tios, dos pais, se casaram com 25 anos, mas são duas crianças ainda, né, por assim dizer. Então, assim, eu queria saber se a doutora entende que lá na frente, realmente, adolescência é algo que veio realmente para se instaurar como uma tendência, né, para as gerações futuras e que vai ser capaz de ter que chamar a atenção do legislativo, ou se é algo que a sociedade vai deixar passar e, enfim, não vai se influenciar por isso. Bom, é, Pedro Paulo, eu não sei prever o futuro, né? Mas a gente pode fazer algumas reflexões, assim. Eu acho, assim, em primeiro lugar, o direito, a vida, né, de um modo geral, a vida e o social é muito mais rápido do que o direito, né? Então, assim, o direito ele tem que correr atrás daquilo que está se passando no mundo. Então, as mudanças vão ocorrendo
e a legislação vai sendo modificada a partir das necessidades e das realidades que vão se apresentando. Ao mesmo tempo, então, isso poderia até, se a gente toma só esse ponto, assim, ser um sim à sua pergunta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que vai ser necessário é que a gente vá acompanhando o que vai acontecer, né? Não tem como saber se lá na frente isso vai se transformar numa nova classificação, né? É óbvio, quando a gente pensa que há 30 anos atrás, os filhos saíam de casa mais cedo. Se a gente compara outros países, né? Se pegar um país europeu, os filhos saem de casa muito mais cedo. Hoje, a necessidade do tempo de estudo, mais todos esses fenômenos, têm mantido os filhos dentro da casa dos pais durante um tempo maior. Agora, como que isso vai se rebater lá na frente, em termos de legislação, eu acho que é isso que a gente faz nesses eventos, a gente fica tentando responder ao que é que vai poder acontecer e qual a melhor forma, por que legislação vamos lutar, né? Assim, é, pegando o exemplo aí dessa questão feminina, né? Assim, hoje já tem um movimento do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, já tem uma série de questões no judiciário que pretendem dar conta dessa modificação cultural. O que vai acontecer nessa perspectiva subjetiva do estica adolescência, a gente não sabe, né? Talvez eu acho que as coisas vão andando por aí, né? Criando-se alternativas à mediação, os planos de parentalidade, né? Essas orientações, esses acompanhamentos que podem ir acontecendo, que eu acho que vão intervindo no sentido de poder reposicionar, né? Fazer um reposicionamento subjetivo desses sujeitos, né? A questão é que não dá para andar nessa seara sem esse lado subjetivo, né? Porque a objetividade não vai dar conta disso. Não sei se eu te respondi, mas assim foi o que eu Não, consegui pensar, né? você me respondeu de forma perfeita. Quando eu lhe fiz a pergunta, era para saber se realmente esse é um fenômeno bastante corriqueiro, essa observação, né? Estamos em 2025, né? Essa observação foi constatada lá nos anos 2000. Então, aí já temos aí 25 anos de experiência social disso. Ou seja, isso realmente está ocorrendo, e aí, óbvio, por dentro de experiências de consultório que eu pergunto, porque é alguma coisa que, para mim, assim, é perto da realidade quando chega no judiciário, mas o judiciário é um fim. Eu não sei mensurar a quantificação disso, de demandas que estão assim, que não chegam ao judiciário, mas que têm a ver com essa composição social. Foi nesse sentido. Uhum, entendi. Pedro Paulo, só para complementar, até a própria fala da Cláudia falou muito bem, a questão é que a guarda compartilhada, como regra, é algo muito recente na nossa sociedade. Ela foi instituída em Sim. 2014 como regra. Antes era a guarda unilateral. Então, esses efeitos que a gente está sentindo hoje, dos problemas advindos dessa obrigação de fixar como regra a guarda compartilhada, ainda que tenha dissenso, começaram com as jurisprudências em 2011, e agora que se está tendo noção, está se passando, se as crianças já estão crescendo já com essa nova legislação de 2014, e agora que a gente está se deparando com essa problemática. Claro que o nosso Congresso ele está atuante, está tendo inovações importantes, como, por exemplo, houve recentemente a questão da Lei da Maria da Penha com a violência doméstica e a possibilidade agora de perda da guarda. Isso foi no ano 2023, a lei que Uhum. possibilitou perder a guarda para o pai, aquele pai que comete abuso contra a própria criança, foi agora. Isso é uma legislação recentíssima, tem 2 anos. Então, ela está evoluindo
E, claro, a gente vai enfrentando problemas, a gente vai estudando, vai tendo esses debates para poder aprimorar a lei, né? Mas é algo muito recente. Então, eu acho que esses problemas aí são naturais até. Sim, com certeza. Através da experimentação, que a gente vai evoluindo. Tá. Bem, É, Luciana, a gente tem um comentário da Ana Paula, que ela fala sobre a terceirização das decisões. Você gostaria de complementar, Ana Paula, Boa o seu noite. comentário? A hora que a Cláudia veio desenvolvendo a fala dela, falando sobre a terceirização dos filhos, né, para as babás e tudo, e depois, quando chegou falar que chega ao judiciário questões para o juiz resolver, como a questão da escola, do corte de cabelo, eu falei, isso também é uma terceirização. Então, os pais que ali casados terceirizavam aquele cuidado ali, aquela brincadeira e tudo, acabam também terceirizando para que o juiz decida, não são capazes de decidir qualquer situação. E só pegando o gancho do Júlio, o que eu penso em relação a levar isso tudo para o judiciário, a questão é, se eles não decidem, alguém tem que decidir, né? Porque a criança fica ali no meio e aí chega fim de ano, eu mesmo vou ficando assim arrepiada de pensar que agora são as autorizações para viagem nas férias, quem começam as férias, se vai entregar no Natal, se não vai, né? Um pânico total. E a questão da rematrícula, em qual escola vai estudar? Isso sempre vem. verdade. E para a gente já vem assim um desespero. Mas o judiciário, eu penso assim, ele vai ter que decidir. A demora no judiciário muitas vezes aumenta o litígio. E quanto mais nesses pactos aí que a gente faz, nesses planos parentais, quanto mais detalhes a gente der em relação às questões cotidianas, acho que é mais chance de dar certo. Eu penso que a gente vai evoluir para isso. Enquanto o judiciário também coloca acordos, homologa acordos, ou faz uma imposição padrão, como se as famílias fossem absolutamente iguais, quando elas não são, isso é um grande erro e dá chance a mais brigas e desacertos, né? Essa é a minha opinião aí. Mas É isso muito bom mesmo, Ana ouvi-los, Paula, muito muito bom. bacana estar aqui com vocês. Muito bom a participação sua, é isso mesmo, né, que a gente na tem que... verdade, né? Só um minutinho, Luciana. Na verdade, nós psicanalistas também recebemos essa demanda, né? Assim, qual a melhor escola? O que que você acha? O que que eu faço com isso, né? Assim, eu acho que é muito da forma como cada um vai conduzindo isso, né? Luciana, Agora a gente... Ah, Obrigada, gente, foi muito boa as falas e agradecer o Rafael, agradecer a Cláudia. Eu fiquei pensando, assim, quando o Rafael trouxe, né, essa questão da maturidade dos pais, né, que a efetividade da guarda compartilhada garantiria, né, seria garantida por essa maturidade dos pais. E aí depois a Cláudia traz uma coisa que eu fiquei até com vontade de te escutar mais, Cláudia, que você diz assim que o que é delegado são os cuidados e não a função simbólica, né? Deveria ser, né? E não a função simbólica. E aí fiquei pensando que a função simbólica talvez seja o maior cuidado de todos, né? E porque se isso opera, né, as outras coisas têm chance de funcionar melhor. Fiquei lembrando muito assim, se a gente pudesse escutar mais as crianças, porque elas dizem, né, é que a gente está tão imaturo e adultizado que a gente não está escutando o que elas estão dizendo. E lembrei também de uma situação que eu fui fazer uma festa de aniversário para o meu filho e ele tem horror à recreação e ele falou, mamãe, pelo amor de Deus, recreação não.
E aí eu falei, como é que eu vou receber, né, os outros pais das crianças e tal? E aí ele falou, você sabe para que serve recreação? Para os pais ficarem sentados bebendo cerveja enquanto as crianças ficam brincando com um adulto que elas nem conhecem, né? E essa fala dele me cortou assim profundamente. E eu fiquei pensando nisso naquela ocasião. Eu acabei fazendo o aniversário dele sem recreação e ao final do aniversário, uma mãe falou assim: sem recreação a gente fica mais cansado, mas eu acho que essas crianças nunca se divertiram tanto numa festa, porque sem ter, e os pais também, né, assim, brincaram. Então eu fico pensando que às vezes esse excesso de supervisão, quer dizer, até as brincadeiras das crianças hoje, elas têm que ser supervisionadas, a criança não pode mais brincar livremente, né, assim, esse excesso de supervisão, se isso não encobre justamente a nossa dificuldade, não só dos pais, porque esses pais estão inseridos numa sociedade, né, assim, se não encobre a dificuldade da nossa sociedade em relação a esse cuidado primordial, que é o exercício dessa função simbólica, né? Fiquei com essas questões aqui. Eu acho que você deu uma resumida boa naquilo que eu estava pensando em trazer, né, Luciana? Assim, isso é algo que não pode ser delegado, né? Você delega outro tipo de cuidado, mas esse lugar, ele precisa ser preservado, precisa o exercício desta função para um filho é o que pode, inclusive, mediar o uso das telas, é o que pode barrar os excessos, né, de todos os tipos, é o que pode dar aquilo que a gente chama de um certo contorno simbólico mesmo para essa criança, né? Uhum, uhum. Só complementando até que a Cláudia falou muito bem, eu até anotei aqui, é aquela questão, né, a Cláudia falou, anotei a fala, criança Rafael. órfã de Rafael. de pais vivos, né? Essa fala me tocou, até anotei, porque é uma verdade, porque na verdade a busca pelo afeto, é a busca da proximidade, a busca de estar junto, né? É isso que a gente tem com maior dificuldade no direito, é essa ausência de diálogo e tem que implicar a guarda compartilhada, que é a corresponsabilidade na criação dos filhos. Então esse é o dilema que nós, operadores de direito, estamos enfrentando Uhum, e aquele grande complicador. Outra fala que eu notei aqui da Cláudia, que é o excesso de atividades também, e isso tudo acaba implicando, né? A criança, qual o tempo útil mesmo que a criança passa com os pais? E isso gera dessa anotação da criança órfã de pais vivos. Então, essa é a nossa problemática hoje, da vida contemporânea, de ter que trabalhar, voltar para casa, às vezes continua trabalhando. Qual a atenção útil que nós estamos dando aos nossos filhos? Esse que é o grande ponto, né? uhum. E Inclusive, a abolição do ócio, né? Não tem é, mais, as inclusive, crianças não inclusive, suportam mais o ócio, né? É. Assim, que ter é, uma ocupação o tempo todo, né? inclusive isso vai dar vai ser encaminhado para esse enfraquecimento da função paterna e da interdição, né? Porque os pais ficam tão culpabilizados pela falta de tempo que acabam não negando aquilo que tem que negar, né? Não dizendo os nãos pela vida, e aí as crianças acabam ficando sem esse lugar de limite, né? De colocar limite, né? E assim crescem adultos até meio perversinho por aí, né? Que a gente sabe. Então, É, é. Luciana quer falar ainda mais? Tá bom. Deise Martins, querida. Segui, estava tentando desmutar. Boa noite, Boa noite. prazer ouvir vocês, viu? Foi ótimo. Tudo que vocês trouxeram a gente verifica com bastante frequência nas demandas clínicas, né? No que chega nos nossos consultórios. E eu fiquei pensando muito, né? Que assim, que com a evolução tecnológica, científica, os pais, pouco a pouco, foram sendo demitidos das suas funções, desse lugar de saber, né, que as crianças precisavam dirigir, né, endereçar a eles na infância,
Eu vejo mães indo ao Google procurar. Meu filho não me olha nos olhos, o que é? E vem lá o diagnóstico, né? O Dr. Google diz, então é isso, é aquilo. Meu filho não para de chorar, o que fazer? Para cada desafio da maternidade, da paternidade, tem uma resposta pronta. Hoje no chat GPT, né, ou Copilot, ou outra inteligência artificial, e com isso os pais vão se desautorizando pouco a pouco na sua alteridade, na transmissão, né, de heranças, de princípios, regras, vão abdicando pouco a pouco, isso com o passar dos anos, né, foram terceirizando, renunciando a esse lugar, e é preciso, o trabalho no consultório, muitas vezes, reaver, né? Convidá-los a ocupar um lugar deles, né? Que é de direito, que é necessário para a estruturação psíquica daquela criança, para o desenvolvimento daquela criança. Então, vocês trouxeram falas super interessantes, e o Rafael tinha falado alguma coisa agora, são tantos pontos interessantes, eu agora me perdi. Daqui a pouco, se lembrar, eu falo. Mas era trazer, né, o reforço aí dessas questões. O que eu vejo, né, essa semana eu recebi uma criança e os pais são separados, uma separação litigiosa, né, e aí eu pergunto, e aí, como é que tá, né, para você, tá tudo bem? Como é que era antes? Como é que é agora? O que que você acha? Ah, não, eu prefiro agora. Criança de 10 anos. Eu prefiro agora, porque agora eles brigam menos. Isso não é uma regra, né? A gente sabe que uma separação muitas vezes não resulta no fim dos conflitos, mas muitas vezes na reedição e às vezes na multiplicação dos conflitos. E aí eu penso que inicia para a criança uma jornada com muitos desafios para lidar com muitos desamparos, confusões e conflitos, né? A criança que ainda está imersa na tarefa de constituir-se, né? Na dura tarefa de constituir-se sujeito, de se estruturar, precisando lidar com pais muito ou às vezes infantilizados, né? Regredidos e desamparados, e às vezes muito raivosos, muito ressentidos e dispostos a reeditar conflitos que em nada vão ser benéficos, positivos no processo de evolução daquela criança. Na clínica, você falou muito da clínica, Deise, obrigada pela sua contribuição, e eu fiquei pensando assim numa coisa que é muito, muito recorrente na clínica, mas que eu vejo muito nesse trabalho junto ao campo do direito, assim, as pessoas, de um modo geral, hoje, principalmente os mais jovens, e crianças e adolescentes, então nem se fala, desconhecem a própria história, né? Assim, as narrativas familiares não têm sido transmitidas, assim, e isso faz muita falta, isso cria uma zona de empobrecimento simbólico muito nefasta na vida do sujeito, né? Assim, eu tenho feito uma experiência quando eu faço trabalho de assistência técnica em processo de família. Eu peço ao cliente que me contrata, assim, faz uma linha do tempo, né? Desde que você conheceu, como é que foi, como é que vocês se casaram, o que que aconteceu. Tem algumas pessoas que têm uma dificuldade enorme de fazer isso, né? Então, assim, se a gente está num momento que esse empobrecimento simbólico está chegando ao nível do desconhecimento da própria história, isso não é sem consequências, né? Sobretudo para as crianças e adolescentes, né? Mas, assim, é muito sério isso. Né? Exatamente, Cláudia, e até porque a gente sabe que pela psicanálise, né, o que se transmite é, né, linguagem, né?
a herança é a linguagem. Então, se essa transmissão da linguagem, que se passa também, mas é empobrecida, não se cria um arcabouço simbólico para lidar com as questões da vida, né? Então, o que eu vejo Exatamente. hoje, tanto no consultório como aqui no escritório, estou aqui no escritório, o consultório é aqui pertinho, né, no mesmo andar, tanto lá quanto cá, é a dificuldade das pessoas verbalizarem. E quanto menos se verbaliza, menos se usa a linguagem, mais partem para o ato, né? Mais ficam muito angustiadas. E por isso que a análise, a psicanálise é o lugar onde essa angústia pode ser ouvida pela fala, pelos sintomas, muitas vezes de dor. Por isso mesmo, porque não se fala mais. Muito bom essa colocação sua, Cláudia. Daí do tempo, eu até anotei aqui, assim como o Rafael fez, porque realmente é isso, né? Para a gente poder aplicar Eu isso, adotei isso, eu quero a linha do tempo. Vai adotarei também. ali, E vai adoro me esse tempo. contar essa história desse jeito ali, Isso né? mesmo, muito bom essa colocação sua, anotado também aqui. Estou aqui presente com várias pessoas queridas, Hélio Bezerra, Reneza, seguidora, Lenita Pacheco, que eu não vejo há algum Ah, tempo também, psicanalista, que atua com crianças, tem 3 livros muito bons que estão na minha biblioteca, na nossa, né? tanto jurídica quanto psicanalítica, né, porque faz também a interface, e está aqui conosco. Maria Elisa também, que nos acompanha sempre, né, os colegas aqui do escritório, Marcelo, Andressa, Rafael Vasconcelos, enfim, e também nossa força administrativa, né, que está aqui conosco. Momento de. Eu agradeço a todos os participantes, né? Não estou terminando ainda não, mas podemos ainda continuar discutindo. Quem quiser fazer colocações, retomar a palavra, fiquem à vontade, tá bom? Acho que eu, Obrigada, Júlio. Júlio. Aí depois Só, eu só falo. para agradecer, eu só lamento, desculpe que eu não pude entrar antes. Estou realmente assim muito, ai, estou tão triste que eu não consegui entrar, sabia, antes, assim, não pude chegar, né? Mas só de vê-los, pelo menos, estar aqui, já estou feliz, né? De pegar o que é algo que já colocam, eu já estou feliz de estar, digamos, retornando aos nossos encontros, né? Isso. Depois eu te Devagarzinho. mando a gravação. Obrigada. Está sendo gravado, a gente vai fazer uma pequena Tá. edição e aí eu vou remeter para você também, tá bom? Muito obrigada. Bom, tá, Um bom ter beijo a você todas as aqui. amigas aí, amigos. Oi, Julinho, Júlio. ops, Júlio. Reneza, Reneza, Oi, tô por aqui. oi, querido. Tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Cláudia, adorei ter revisto você aí, tô com saudades. Fiquei Também. lembrando de, fiquei lembrando de um caso que eu atendi, deve ter uns 3, 4 anos, um colega advogado estava fazendo. Eu não sou advogada, não, um colega, porque meu pai era advogado e conheço ele desde criança. E ele me pediu para atender um casal, ele estava fazendo um divórcio, e foi uma história um pouco semelhante, mas foi a questão da escola. Então, toda vez que você fala desse exemplo da Pachá, eu lembro dessa vivência que eu tive também. E aí eu tive uma atitude muito audaciosa no consultório, porque não é doutora, era que ele tentava me manipular, doutora, essa escola, a gente mora numa cidade, né, do interior, então não tem a quantidade de escolas que tem no Rio de Janeiro, e aí você tem aquelas escolas que, digamos assim, tem aquelas duas que brilham mais, né? Vamos colocar dessa forma. Né, doutora, a senhora não acha que essa escola é melhor por isso, por isso, por isso? Eu muda. E aí o pai veio numa entrevista e aí traz, né, por sendo uma outra escola. Aí depois eu convoco os dois. Eu sei, pessoal, que eu falei, gente, que loucura isso, a questão da escola, né? Mas isso tem uns 4 anos, mais ou menos. Eu levantei e falei assim, olha só, aqui não é para decidir, não. Vocês vão decidir, eu não vou decidir, não. Tive uma atitude um pouco parecida com a Andréa Pachá, mas ficaram com uma raiva de mim. Essa mãe me escreveu horrores no WhatsApp. Que eu não ia voltar, que ia tirar o filho. Eu fiquei muda, não falei nada. Uns 2 meses depois, essa mãe aparece. E esses pais se entenderam e aí resolveram com a escola. Então, assim, a gente sabe, né, Cláudia, que o ato da gente, a gente só vai saber do efeito depois, não é na hora. E aí uma coisa que eu tenho aprendido, né, porque na medicina tem esse jargão, né, a clínica é soberana, né, e eu acho que a gente pode trazer isso para a gente também,
E aí eu convoco, né, os operadores do direito a ocupar esse lugar, né, assim, é no momento, né, que vocês estão frente a uma questão, ali, aquela cena, ela é soberana, né, e é a partir dela que vocês podem ter uma intervenção, e que às vezes foge um pouco desse parâmetro jurídico, e isso tem um efeito, né? Eu acho que uma grande possibilidade de intervenção da presença da psicanálise no campo do direito é essa, né? É vocês tentarem olhar a cena, né, Júlia? Que é uma expressão que a gente usa na psicanálise. Isso. É naquela cena que você fala, opa, né? E você tem uma intervenção que foge, né? É uma quebra de paradigma, digamos assim. É isso, minha Exatamente isso. contribuição. Eu estava conversando com uma nossa funcionária que está aqui há pouco tempo, né? Que é a Adriane, né? Eu conversei com ela e ela falou: mas como que é isso? O senhor é advogado, mas aqui o senhor atende também? Não, aqui não. Aqui eu sou advogado. Mas quando eu falei isso, eu me dei conta que a gente não, ainda que não seja aqui no escritório psicanalista, mas tem algum ato psicanalítico, né? E mesmo que seja inconsciente, é claro. Então, às vezes acontece de uma fala, numa conversa, numa reunião com nossos clientes. Rafael também faz isso, Marcelo também faz isso, Marcelo que está aqui conosco, que não atua diretamente em várias de família, de escritório, mas no ambiente de sociedade, de empresas, né? Então, eu percebo que eles fazem algum corte, né? É um corte, é um ato analítico que vai dar uma mudança, né? Ainda que não no momento, mas depois, como você falou muito bem, é sempre a posteriori, né? Então, tem isso de mágico na psicanálise que você acaba tendo uma escuta diferenciada, uma fala diferenciada, e isso faz um corte, né? Então, a gente não percebe na hora, assim, não. Então, a gente surpreende com o cliente, que se assusta com o que ele falou, a gente pontua, né? Não que eu seja psicanalista, mas assim, a gente faz isso, né? A gente tem consegue fazer esse corte sem querer, inconscientemente, e que dá algum resultado, né? Então, acho importante isso, né? Dessa sua fala, né, Reneza, que por isso é interessante essa interlocução. É por isso que ano que vem eu vou fazer vou programar esse curso, né, de Direito Psicanálise, que eu já fiz na UERJ por 3 anos, né, e vou reeditar ele aqui no Instituto, trazendo muitos dos nossos conferencistas para participar dessa grade, né, porque é importante, porque o advogado que não tem acesso acaba tendo e pode ajudar-se também, ajudar o outro, né, o cliente, de uma forma mais saudável de evitar que tudo seja levado à justiça, né, através de uma fala, uma palavra, né. Enfim, não vou falar mais não, senão eu tomo o Não espaço de pode falar. todos. Hélio A Bezerra, Sueli quer Oi. Eu não sei se tá dando para ouvir aí, não. Eu estou com um problema aqui no telefone. Vocês me escutam? sim, Não? Tá escutamos. com Ah, escutam. Não, eu queria dar um depoimento, quer dizer, vamos ver o que é que sai. Na década de 70, eu montei uma escola comum para crianças, né? Junto com outros colegas. E eu fiquei muito impressionado ouvindo aqui todo mundo hoje aqui, os palestrantes, as pessoas que fizeram as perguntas, que trouxeram questões que eu já vivia em 1970. Essa coisa dos pais não saberem o que fazer com os filhos, separados ou não separados. Quer dizer, eu coloco assim como uma coisa mais aberta ainda, apesar de ter sido dito, né, e eu concordo em parte, né, que a gente não ensina ninguém a ser pai e mãe, isso é verdade, mas eu acho que faltaria talvez um trabalho mais amplo, maior, talvez até da parte do governo, dos governos, dos estados, né, de fazer uma espécie de uma assistência, porque as pessoas parece que ficaram inseguras depois da época da ditadura para cá, né, quando surgiu de novo a democracia, ficou uma coisa meio complicada. Os pais não sabiam o que fazer com as crianças, é uma coisa muito estranha. É, não só ficava assim em termos de quando está separado, vai para que escola, ou vai para qualquer lugar, para que tal e tal, mas no geral não sabem lidar com os filhos, não sabem dizer não, não sabem dizer sim. É uma coisa muito.
Então, assim, talvez possa se fazer um trabalho com pais, com as pessoas, de uma maneira geral, mais amplo. Eu estou falando isso de uma maneira muito geral. Não invalida nada que foi dito aí. Só acho que tem uma coisa além disso tudo, né? Que talvez seja necessário fazer. É isso que eu penso. O Mas, Hélio, mas diga. você tocou num ponto que eu fiquei aqui rindo, mas eu estava rindo assim, porque pai e mãe não sabem o que fazer com o filho mesmo, não. Verdade. Não Não, vem um manual de instrução, né? não, Assim, certamente, mas mas eu acontece. gostei do que você trouxe, assim, eu acho que tem possibilidades de intervenção a cada tempo da história, né? Ali logo do Claro, pós-ditadura era uma coisa, hoje é outra, mas tem claro. intervenções possíveis que a gente pode pensar, inclusive, em políticas públicas nesse sentido. Isto. Agora que a gente nunca sabe o que fazer com o filho, isso está para todos, né? Relativamente. Em parte sim, em parte não. A Eu, gente vai inventando, né? É a da gente vai ordem da criando, invenção, de alguma a forma. gente vai criando, sim. Eu É. acho que tem uma coisa assim, de cada pessoa, né? A possibilidade. Mas eu creio que se pode fazer um trabalho. Eu me lembrei muito, eu fazia um trabalho de grupos, pequenos grupos, semestral. Né? Não era psicoterapia, era uma coisa de discussão de coisas. Então, por exemplo, eu fiz um com médicos só, o médico e a morte, entendeu? E durante 6 meses a gente trabalhava em cima desse tema. E as pessoas enriqueceram muito. Durante alguns anos eu fiz esse trabalho, depois eu parei. Estava fazendo. Porque eu faço psicanálise também, quer dizer, eu faço consultório particular, mas aí eu passei a atender só individualmente, né, de 90 para cá. Mas eu acho que pode ser feito, exatamente, talvez com uma coisa de políticas públicas, né? Não de ensinar, faça isso ou faça aquilo, que isso não existe receita, mas de despertar uma certa inquietação para que as pessoas pensem e que elas não entrem, vamos dizer assim, com coisas estereotipadas, entendeu? Não faz isso porque é assim, não faz isso porque é assado. Não se sabe, porque cada criança é uma criança, cada um é de um jeito. E problemas, na minha experiência com crianças, eu atendi no consultório durante 20 anos e trabalhei na escola há 20 anos, sempre tem problema. O ser humano tem problemas, sempre, né, de alguma forma. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho de esclarecimento dos pais, de uma espécie de orientação, não do que faz no dia a dia, ali, faça assim ou faça assado, mas de despertar algum tipo de alargamento do horizonte deles enquanto pais. Né? Penso isso. Eu fiquei te Deixa ele escutando e falar. me lembrei, só um minutinho, Reneza, eu me Claro, lembrei claro. muito de alguns projetos que a gente fez aqui no Espírito Santo, Uhum, por exemplo, na unidade que trabalhava com os adolescentes que tinham cometido atos infracionais, mas uhum, um trabalho que foi feito com a equipe que trabalhava lá, né? Projetos eu fiquei me lembrando muito nessa sua fala, assim, projetos com escolas, né? Assim, projetos com professores de um determinado segmento. São questões que você pode ir sensibilizando, assim. Eu exatamente. concordo que isso é um trabalho interessante, né? Projetos com os operadores do direito, né? O que é que pode ser transmitido ali, que pode trazer alguma questão interessante, né? O que não invalida cada coisa que está se fazendo hoje, entendeu? É só o Exatamente, alargamento, vamos dizer assim, né? exatamente. Uhum. Uma Eu, ampliação. eu lembrei aqui, queria compartilhar com vocês uma coisa que acabei de lembrar. Semana retrasada, sem ser esse último fim de semana ou outro, na minha cidade morreu uma adolescente de 17 anos de acidente de carro. Então, cidades menores, isso tem uma proporção muito grande, né? E aí, uma grande amiga minha estava no enterro e ela disse que a mãe teve a seguinte fala, né? Que sejamos convocando
convocando aos pais a serem pais maus. Esse foi o significante que ela usou. Porque a menina saiu, né, com os amigos de uma cidade para outra, ela não tinha bebido nada, mas o rapaz que bebeu e perdeu a direção do carro, e era uma caminhonete muito grande. Então, a gente vê, onde ele teve o acidente, uma câmera filmadora, então, ele entrou no Instagram, enfim, todo mundo teve acesso como é que foi o acidente aí. Ela foi a única que faleceu. Mas o que eu quero trazer, que eu achei curioso, né, ela ter trazido essa fala no enterro, sejamos pais maus, né, porque o que de alguma forma depois, né, a gente ficou sabendo aí, né, eram até colegas psicanalistas, de que é isso, ela não conseguiu dizer não para a filha, para sair com os amigos, com 17 anos, né, todos bebendo, e aí ela acabou perdendo a filha. E achei assim, ser pais maus, porque essa impossibilidade, essa dificuldade de dizer não, porque eles, né, o tempo todo querem sair, eles o tempo todo, enfim, querem estar nas redes sociais, etc e tal, que vocês sabem. Uma outra fala que eu fiquei pensando aqui, Cláudia, porque as escolas estão no momento, assim, a gente já trouxe isso em outros encontros, assim, num momento muito difícil. E na apresentação da Denise, eu tive uma fala, eu tentei ser um pouco bem reservada, assim, porque, na verdade, foi um acontecimento na escola da minha filha, né? De uma mocinha de 13 anos, onde escreveram coisas horrorosas sobre ela. Abrindo uma conta no Instagram, né? Disseram horrores sobre a menina, assim, coisas escandalosas, né? E é muito nova, com 13 anos. A gente não está nem falando de uma mocinha de 17, 18 anos, a gente está falando de uma menina de 13 anos de idade. Né? E assim, o olhar que eu tenho, não é só sobre a escola da minha filha, assim, a escola não sabe lidar com essas questões, não sabe. As coordenações, a coordenadora pedagógica, eles não conseguem dimensionar e enxergar um mais além, mais além. E para mim está me ajudando muito estar aqui com vocês, porque eu estou para ter uma reunião com a coordenadora pedagógica, mas só deixei para ter depois que eu tivesse encontro com vocês, para me ajudar. Porque eu gosto muito desse significante convocar. E eu acho que tem que convocar sempre a direção da escola no trabalho para convocar os pais a ocupar esse lugar. Né? E eu acho que a escola não consegue fazer isso, é convocar esses pais. É isso. A gente entra no que o Hélio falou, né, sobre um planejamento, né, de programas de políticas públicas, nas escolas, no campo jurídico. Depois que um processo chega ao fim, inicia uma via crucis, né, para a criança e para essa família que vai ter que se haver com decisões que ainda não estão suficientemente metabolizadas, elaboradas, simbolizadas, como a gente queira chamar. Não estão. E daí vem as queixas, né, aí que vão chegando para vocês, inúmeras queixas. Por que não levou lanche? Por que esqueceu o livro na casa de não sei o quê? Por que não foi na festinha? Por que tem a escola? Vão chegar, né? Talvez, Júlio, fica aí a sugestão, pegando carona aí no que o Hélio falou, o teu instituto possa ser aí um pioneiro, né? E com algum tipo de trabalho após as decisões judiciais, né? Com pais, com, enfim, filhos, com famílias, de algum modo, que possam ter algum anteparo, algum auxílio para uma adaptação a uma nova dinâmica, a novas regras, né? Na verdade, construir novos padrões relacionais e adaptação às regras estabelecidas, aquilo que foi definido em juízo, visando o bem, o melhor para a criança e para o adolescente, né? A canetada, eu acho que está provado que não resolve, né? Pelo que vocês estão trazendo, o que vem da justiça, né? Do juiz, não resolve, porque depois vocês ficam tendo os desdobramentos, né? Nos WhatsApps, e-mails,
pedidos, né, de reingressos em processos, enfim. Talvez algum projeto aí com essas famílias possa ser pensado. Eu penso como Hélio. Com certeza, quando o Hélio falou, eu já anotei aqui, porque esses nossos encontros, né? Aliás, desde os encontros passados, né? Já fazemos isso já há quase um ano e meio. é, é um ensaio de oficinas que virão, né? É de projetos. Então, eu já anotei esse projeto, mais um projeto. E, principalmente, esses nossos encontros desse semestre, desse ano, eles vão gerar projetos para o ano que vem, né? Então, a Deise está convocada a falar sobre a questão, né, da rede social. Ela já falou, mas fazer um projeto para isso. O Hélio acaba de ser convidado para fazer parte dessa rede, tá bom? Dessa oficina. E Com os colegas pais eu também. aceito. Já te falei isso tempo atrás, mas era uma outra forma. Agora está mais efetiva, está mais direcionada. O que a Inêsa falou já nos foi pontuado por uma outra palestra do ano passado, em que para levar para as escolas essas questões, atravessamentos jurídicos e relacionais que perturbam as crianças, né? Então, inclusive, a gente vai tratar no próximo encontro do racismo nas escolas também a partir de um caso concreto aqui do escritório que nós vivenciamos. Então, a gente vai trazer uma educadora, né, e psicanalista para tratar dessas questões. Também vai ser uma oficina presencial que a gente está querendo fazer, né, porque vai ter intervenções artísticas. Então, cada encontro nosso está sugerindo realmente um prosseguimento para que ano que vem possam ter projetos, né? Porque muitas vezes existem escolas de paz, oficinas, até judiciário, mas não pode ficar somente esperando o poder público fazer isso. Uhum. Então, a gente tem um mínimo de sensibilidade, por isso estamos aqui a essa hora, né, numa quarta-feira, né? Então, porque a gente tem essa vontade de querer fazer um trabalho bacana, né? De poder transmitir, já que essa transmissão é importante, simbólica, né? Algum conhecimento para que as pessoas possam ser acolhidas e amenizar um pouco o sofrimento, né? Porque, como eles falou, a decisão do juiz não sacia, né, as questões que vêm e continuam tendo, né? Eduardo Brandão que fala, que é o psicanalista querido nosso também, que fala, puxa, separaram para não ter problemas e continuam tendo, né? Quer dizer, o sofrimento, mesmo depois da separação, continua havendo, né? Então, acho muito importante essa sugestão que o Hélio deu, que a Deise campou, que a própria Reneza também. Então, eu já anotei aqui para projetos para o ano que vem, né? Muito bom. Alguém mais quer fazer uma participação? Estamos em 21 horas, né? Só para complementar, que além da palestra com o tema de racismo nas escolas, para o próximo mês, a gente vai ter uma palestra também sobre o autismo, né? Com um espectro de possibilidades, que também será realizada no mês de novembro. Exatamente. Eu quis falar só do primeiro, que vai ser mais recente, mas em novembro vamos ter duas palestras, né? Palestra, não, duas rodas de conversa. O primeiro vai ser no início do mês, 14, né, Liana? Que vai tratar do racismo nas escolas, e depois, mais para o final do mês, porque é o mês da consciência negra, né? Por isso que a gente escolheu o mês de novembro para tratar da questão racial. E também, logo após, 2 semanas depois, é 26, 25, doutor Marcelo Estevam, que está aqui conosco, advogado, ele vai falar sobre aspectos jurídicos e de assistência jurídica para crianças e adolescentes que têm o TEA, né? E junto a ele, nós convidamos uma terapeuta ocupacional, psicóloga, que vai falar também, tem uma clínica, né? Que trata e que cuida de crianças e adolescentes com TEA. Então, é um mês para ser bacana para produzir novos projetos e poder ajudar as pessoas. E no final do ano, em dezembro, a gente vai comemorar, inclusive, mais uma vez, né, os 30 anos aqui do escritório, com uma convidada que é a Hélia Borges, que é uma psicanalista, bem interessante, já foi professora da Angel Viana, escola de dança, né, daquele da Angel, e ela vai falar sobre o tempo, né, o tempo como o grande mediador da vida. E aí tudo se encontra no tempo. Talvez a Andréia também venha, eu vou convidá-la, tá? E atrizes que vão falar sobre isso, né? Então, a gente fazer um happening assim de final do ano com esse tema. Então, eu vou dar boa noite a todos vocês, agradecendo a Cláudia, ao Rafael, a todos que participaram aqui conosco até essa hora,
com as suas considerações, Pedro Paulo, Deise Martins, Ana Paula, Hélio Bezerra, né? Lenita, Luciana, Maria Elisa, todos estão aqui presentes, porque é importante que nós tenhamos, né, essa receptividade, né? Porque não existe aula vazia de pessoas, de alunos ou de participantes, né? Então, é muito importante para a gente continuar o nosso entusiasmo, né? Em fazer esses encontros e projetos futuros. Muito obrigado a todos vocês e depois a Cláudia, se puder, e Rafael também, mandar para a Liana, enviar para a Liana, as referências que você usou, que a gente costuma depois remeter não só à gravação, né, que vai ser editado ainda, como também algum tipo de subsídios jurídicos, né, como eu fiz no caso da Deise, né, e subsídios também que você possa colocar artigos, né, enfim, links, para que pessoas possam continuar se interessando e pesquisar mais sobre o tema, tá bom? Sem dúvida. Agradeço a todos aí por me escutar e obrigado pela reflexão, que é sempre importante aprender. O aprendizado nunca é demais. A gente sempre está em busca de melhorar e aprimorar. Tá Boa ótimo. Obrigado a noite, você, Rafael, a todos Júlio. aqui. Boa Obrigada, Júlio. noite. Foi ótimo. Muito Obrigada pela bom. presença. Boa Obrigada. noite. Boa Como noite. sempre. Boa noite. Tchau. Obrigada, Bom Cláudia e descanso. Boa Rafael. noite a Boa todos. noite. Boa noite Boa a todos. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Lenita. Saudades de você. Tchau, querido. Boa noite. Obrigada.